Como compreender o texto bíblico? Não é tarefa fácil. É preciso saber como fazer isso. Apesar das dificuldades, tudo se baseia num processo muito simples. Entender os pensamentos e sentimentos do autor na época e traduzi-los em palavras conhecidas dos seus ouvintes, reproduzindo ao máximo o conteúdo bíblico. Alguns pregadores limitam-se a dar informações sobre o texto bíblico, deixando aberto a compreensão para os ouvintes. Ou seja, o pregador precisa aplicar o texto bíblico e fazer compreender aos ouvintes, fazer com que os seus ouvintes compreendam o texto para os dias atuais. Eu estava vendo um comentário de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 4 ao 6, que diz assim: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Observe comigo a declaração do Senhor Jesus para Saulo: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O pregador, ele precisa entender isto, o que o autor quis dizer na época. Aqui no caso Lucas escreve o livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, e ele narra o momento em que Saulo tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ele narra aqui o que Jesus disse a Saulo naquele dia: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Você, como pregador do Evangelho, precisa fazer com que os seus ouvintes entendam o que é isto nos dias atuais. O que é que Lucas está transmitindo para nós que Jesus quis dizer a Paulo? E eu estava observando um comentário de um pregador do Evangelho, de um estudante da Bíblia, e ele dizia o seguinte: o pregador precisa fazer seus ouvintes entender isso, trazendo para uma ideia atual, de fácil compreensão. Verdade que Jesus usou uma expressão conhecida por Saulo. Saulo sabia o que era um aguilhão. Saulo sabia o que era recalcitar contra os aguilhões, para que ele entendesse o que causaria sua resistência, para que nós venhamos transmitir para os nossos ouvintes. Era como que Jesus quisesse dizer a Paulo, a Saulo: até quando você vai lutar? Isso só lhe trará dor. O que é que nós precisamos, como pregadores, transmitir no texto? A gente compreende o texto, busca entender o que o pregador quis dizer na época, o que o escritor, o autor quis dizer na época, e facilitamos o entendimento, a compreensão dos nossos ouvintes. E nisso aqui, se você deixar o versículo, você ler o versículo e deixar ele: dura para ti recalcitar contra os aguilhões, muitos dos seus ouvintes não vai saber o que esta frase queria transmitir, o que Jesus quis dizer a Saulo.
Só que você, como um bom pregador, mesmo sendo um pregador iniciante, você vai fazer os seus ouvintes entender que Jesus está dizendo para Saulo: até quando você vai resistir? Até quando você vai lutar contra o meu propósito na tua vida? Isso, Saulo, só vai te causar dor. Como o aguilhão causa dores, fere os animais, os seus donos usam para amansá-los, para fazê-los ficar mansos, domados, certo? A palavra grega, kentron, poderia ser traduzida como espora, chicote ou aguilhão. É a palavra usada aqui do grego para aguilhões neste versículo bíblico, que causava dores no animal que era domesticado, é isso? Para que ele obedecesse ao seu dono. Entendendo isso, você tem como fazer os seus ouvintes compreenderem o que é recalcitrar contra os aguilhões, o que Jesus quis dizer a Saulo.